aqui mais uma vez com o Papo Reto com a Cris Bortoncello. Eu tô esperando o pessoal ir entrando aqui pra gente dar seguimento a essa live que hoje vai falar sobre relacionamento. Sejam bem-vindos, que coisa boa. Oi, Laura, o pessoal da Tasca Ronquete Odontologia entrou. Oi, Diara. Oi, gente. Eu espero que esse Papo Reto com a Cris Bortoncello seja produtivo para todos vocês. Eu vou trazer esse tema de uma forma mais ampla, mas eu espero que fique alguma mensagem importante para que a gente possa repensar os nossos relacionamentos e tentar ter aí mais qualidade de vida nas nossas relações como um todo. Oi, Diara querida, eu não me esqueci. Eu vou refazer uma live que eu fiz e que eu não consegui deixar salva há tempos atrás sobre comunicação, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que tem tudo a ver com relacionamento. Então é um dos temas que eu quero trazer mais pra frente aí. E eu tenho deixado a minha mente mais aberta para pensar temas assim e fazer bem o jeito que eu faço mesmo, direto ao ponto, papo reto. Então eu espero que essa noite de hoje seja uma noite produtiva para todos nós. Participem, mandem convites aí, manda um aviãozinho à direita para o pessoal que vocês acham que é interessante saber um pouco mais sobre relacionamentos, mande para os namorados, para os maridos, para as esposas, enfim. Eu acho que a ideia é a gente repensar um pouquinho sobre as nossas relações. E vamos começar, que eu sei que aos pouquinhos o pessoal que vai tendo tempo vai entrando, mas essa live vai ficar salva por 2 dias no meu Instagram, talvez um pouco mais, porque o meu estrategista digital ele tá um pouquinho adoecido, então talvez ele não consiga subir isso pro canal do YouTube, mas depois ele vai pro canal do YouTube. E o meu intuito com esses momentos do Papo Reto com a Cris Bortoncello é que as pessoas que não têm acesso à informação possam ter um pouco de acesso gratuito e que elas possam fazer um pouco de diferença na vida delas, ok? Vou começar então falando sobre relacionamentos. Fiz umas anotações rápidas aqui, só para nortear esse momento da live, que eu acho que é importante, senão eu me perco, porque gosto de falar bastante, e aí quando eu vejo as coisas podem ir para um caminho aí que a gente possa fugir um pouco do tema, porque tem muita coisa para ser dita sobre isso. Então, basicamente, relacionamento é uma relação entre 2 ou mais pessoas, né, que têm o interesse de estarem juntas, que estarem mais próximas umas das outras. E aí existem alguns tipos de relacionamento e rapidamente eu vou trazer aqui, né, os relacionamentos de amizade, que a gente começa a fazer essa construção desde que a gente é pequenininho, né, que a gente é criança ainda é bem pequenininha, a gente já começa através da modelação dos nossos pais, muitas vezes começar essas novas relações. Nós temos também depois os relacionamentos na adolescência, os relacionamentos de trabalho, os da faculdade, pós-graduação e por aí vai. E nós temos também os relacionamentos amorosos. Então, algumas coisas eu vou me aprofundar um pouco mais. E se vocês quiserem ir trazendo perguntas aqui, fiquem à vontade. À medida do possível, eu vou tentando participar aí das perguntas de vocês. A partir do momento que a gente vai tendo relações, então, em geral, os relacionamentos são muito legais no início, no princípio, né? Mas, ao longo desses relacionamentos, algumas diferenças importantes vão aparecendo. E aí começam muitas vezes a surgir conflitos. E aquilo que a gente suportava, que estava tudo bem, que a gente deixava pra lá, começa a gerar algumas questões aí importantes que a gente começa a se perguntar ou se questionar o que eu tô fazendo nesse relacionamento, tá? Mas tentando focar um pouquinho, quem sabe, nos relacionamentos amorosos, e se der tempo eu vou entrar um pouco mais na questão das amizades, porque nós temos também, eu tenho tido bastante colegas psis que têm me seguido aqui no Instagram. E também é importante a gente falar sobre os nossos relacionamentos profissionais, que muitas vezes a gente precisa ter
mais diplomacia para lidar com determinadas situações, é importante que a gente possa também trazer um pouquinho dessas coisas aqui. Eu vou focar um pouquinho nesse primeiro momento, principalmente nas questões de relacionamentos amorosos, para a gente poder entender assim um contínuo de desenvolvimento, mas muitas dicas e coisas que eu vou trazer aqui servem para todas as relações como um todo. Mas pensando em relação amorosa, a gente tem algumas fases, né? A gente tem a fase da paixão, que é a fase que a gente se conhece, que desperta aquele interesse, às vezes uma questão mais de estética de olhar, às vezes é o sorriso, às vezes é algo na fala do outro que nos cativa, que nos faz querer estar perto, enfim. Essas coisas que fazem, né, uma química, né, que faz a gente querer estar mais próximo um do outro. Depois a gente tem o amor, que é um amor real, que não seria um amor idealizado. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente também pode ter conflitos, isso são fases que eu tô trazendo. A gente tem, então, o relacionamento vai entrando numa questão de rotina. E depois a gente espera que esse relacionamento vai evoluindo e a gente atinja aí uma fase de maturidade emocional. Então a gente precisa entender que nessa fase de maturidade emocional a gente já começa a compreender que as pessoas não são perfeitas e que a gente precisa aceitá-las como elas são. Existem alguns estudos que vão falar aí sobre essa fase da paixão. A paixão é tudo lindo, é tudo maravilhoso, a gente não enxerga o defeito do outro, a gente só quer estar perto o tempo todo, é maravilhoso, a gente fica derramado por uma química emocional que faz a gente ficar desperto e atento a cada coisa que a outra pessoa que a gente está se relacionando, seja um relacionamento amoroso ou seja uma relação de amizade, vai trazer para nós aí nessa construção. E a paixão, pensando em relacionamento amoroso, esses estudos falam, um deles fala que dura de 12 a 48 meses, olha, bastante tempo, e outro estudo fala de 18 a 30 meses também. E o que é importante, né? Eu faço atendimento a casais e atendendo casais, é sempre importante a gente ter cuidado e cautela quando a gente começa a se relacionar com alguém amorosamente, porque no momento do fogo, da química, da paixão, a gente tá, vamos dizer, cego para enxergar determinadas coisas que a gente precisa pensar lá naquelas fases que eu falei, né? Que são importantes para que a gente possa fazer essa construção de um relacionamento saudável. E aí eu dou uma brincada que é o seguinte: o ideal entre a gente conhecer uma pessoa e se mudar para casa dela deveria acontecer aí uns 3 anos depois que a gente conhece. E quantas relações a gente vê ao longo da vida que as pessoas embarcam num namoro e 2 meses depois, 5 meses depois, 7 meses depois, se muda um para casa do outro. E aí a gente começa a encontrar e se deparar com diversos conflitos importantes que vão cortar essas fases, porque a pessoa não se permitiu o tempo importante para se relacionar, para conhecer essa pessoa, para poder enxergar aí quais são essas questões importantes que a gente deveria ter observado ao longo desse processo e acabou não observando. Bom, partindo do pressuposto que a pessoa consegue ter um relacionamento por 2, 3 anos, de sair, de conversar, de se comunicar, de ver as necessidades emocionais um do outro, de fazer trocas do que um gosta e que o outro gosta, de aprender a lidar com os limites de cada um no relacionamento, a gente vai daí para essa fase do amor. Mas é muito importante a gente entender que precisa ser um amor real e não um amor romantizado, idealizado. Porque quando a gente projeta no outro a nossa expectativa, aquilo que a gente gostaria de receber do outro, a tendência é dessa relação fracassar, dela despencar a ladeira abaixo, porque o outro não tem como dar conta das nossas necessidades emocionais.
porque elas são oriundas da nossa vivência infantil, da forma como a gente entendeu que era o processo de relacionamento. Oi, a Paula tá falando. Cris, pode repetir quais são as fases, por favor? Sim. Primeira fase é a da paixão, que a gente tá lá se relacionando quimicamente, tesão, a questão de querer estar junto, aquela coisa que dá a tremedeira, a vontade de estar perto, quer conversar mais e mais e mais, o assunto não se esgota. E nessa fase da paixão, tem estudos que falam de 18 a 48 meses, um dos estudos fala, e o outro fala de 18 a 30 meses também. Então, eu sempre peço que os casais, ao se relacionar, não tenham pressa de morar junto, para que eles possam se conhecer bem e não vão para um relacionamento morando juntos depois, a ponto de estar ainda naquele momento de uma relação mais romantizada, mais idealizada, onde acaba projetando no outro as suas expectativas, porque o outro não tem como dar conta do que é nosso, do nosso desejo. A Luísa Pelicioli tá falando, bora de verdade na cara, Cris. É isso, Lu, é isso. Boa noite, meu amor. Meu maridinho entrou. Aí dele que não entrasse, gente, apanhar depois da live. Brincadeira. Não se bate no cônjuge de jeito nenhum. Oi, Gabi, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu tô muito feliz de ver os colegas Psis aqui também comigo, hein, gente? Vamos ajudar a participar. Depois, então, indo pelas fases, paixão, aí depois dos 2, 3 anos aí, dependendo, tá, gente? O amor real e não idealizado, não aquele que quer fazer a mudança no outro o tempo todo. Depois, naturalmente, os conflitos aparecerão. Relacionamento onde não tem conflito não é relacionamento. A gente tem conflito na nossa família, a gente tem conflito nas nossas amizades, o conflito faz parte, porque a gente tende a querer que o outro se dobre ao nosso modo. E como a gente tem sistemas de criação muito diferentes, geralmente, né, gente, a não ser nas relações romantizadas, onde um se dobra pro outro, mas faz de conta que não se dobrou, e aí parece que não tem problema, mas tem, os conflitos vão aparecer. E a gente precisa ter maturidade emocional para lidar com esse processo. A gente também vai encontrar nos relacionamentos a rotina, que é uma outra fase, então, que eu já citei antes, mas que a gente também precisa aprender a ter uma destreza ao lidar com essa rotina, senão a relação também declina e vai para a monotonia. E a gente daí, passando por todas essas fases de uma forma mais saudável, a gente consegue chegar na maturidade de entender e aceitar que o nosso cônjuge, ele não é perfeito. Ele faz aquilo que ele consegue fazer, nem sempre vai ser agradável para nós, mas faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Bom, então, pra gente ter um relacionamento saudável, seja ele amorosamente ou seja uma relação de amizade, é muito importante, primeiro lugar, a gente se conhecer. A gente saber quais são os nossos limites pessoais, quais são os nossos valores, o que é importante para nós, o que a gente não pode deixar de buscar em um relacionamento, porque se a gente tiver com muita romantização na cabeça, a gente tende a fracassar por não estar atento aos sinais. Os sinais aparecem para todos nós. Se a gente está com uma visão muito romantizada, a gente não consegue enxergar. A pessoa vai lá e grita com a gente diz, não, gritou só essa vez, porque aquele dia aconteceu tal coisa e ele perdeu o controle. E depois vai para o relacionamento abusivo. Então, ou por exemplo, um relacionamento onde sempre um lado tem que ceder, o que acontece? Aquele lado sempre cede e a pessoa diz, não, é só no início, depois, quando eu me casar, eu dobro ele faz as coisas do jeito que eu quero. Não vai fazer. As coisas vão seguir acontecendo da maneira que eram lá no início. E é muito comum, muito frequente, as pessoas, quando buscam terapia de casal, reclamar de coisas que lá no início despertaram. Eu nunca me esqueço, uma vez, um casal que eu atendia,
que uma das coisas que ela falou, eu acho a voz dele insuportável, eu não aguento, ele grita, ele fala, eu não suporto mais. E aí passou assim uns 10 minutos da sessão e eu perguntei, quando tu conheceu ele a primeira vez, o que te despertou o interesse? O que te fez olhar pra ele e dizer, é isso, que cara? Ela disse, ele chegou chegando, ele tinha uma voz, ele falava alto, e eu achei ele maravilhoso. Ora, veja, aquilo que ela mais reclamava foi o que despertou o interesse naquele momento. Então, muitas vezes no início da relação, a gente não observa. Tô aqui falando de uma coisa que é o tom de voz, né? Que não é muita coisa para pensar em termos de relacionamento que seja uma coisa para se pensar em separar, por exemplo, mas para aquela pessoa a relação estava tão desgastada que aquilo era um problema seríssimo, né? Então a ideia é a gente poder trocar algumas coisas importantes aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A Paula tá digitou aqui as fases. É isso aí, Paula. Muito bem, muito obrigada. Assim as pessoas também podem olhar. Task Ronquete, Cris, toalha molhada em cima da cama traz muitas brigas. Depende. Se os dois têm o hábito de botar a toalha molhada em cima da cama, não vai trazer. Tudo depende do autoconhecimento e do estilo, dos limites de cada um. Agora, se a gente tem de um lado um parceiro obsessivo e uma parceira mais desatenta, nós vamos ter conflitos seguidamente, porque um tem uma régua lá em cima e o outro vai ter uma régua lá embaixo, e aí brigas constantes acontecerão. Por isso que é muito importante a gente estar atento aos sinais e tentar alinhar as expectativas um do outro desde o início. Eu coloquei na minha bio a lista de valores, eu falo sempre sobre ela, eu fiz postagens semana a semana sobre a lista de valores pra gente poder se conhecer e saber quais são os nossos limites pessoais. É só entrar na minha bio lá e pegar essa lista, imprimam, preencham. Isso vai ajudar vocês a se conectar mais com aquilo que é importante para vocês. E em cima disso, fica mais fácil vocês escolherem os parceiros de vocês. Deixa eu ver o que a Lu colocou aqui. Cris, sempre muito sensata. Amo te ouvir e aprender mais. Preciso sair dessa... Sair, deixa salvo depois, vou deixar salvo, Lu, pode ir, um beijo grande, saudade, amei as flores, a Lu mandou umas flores lindíssimas pra mim do Mato Grosso, gente, eu me senti tão honrada, tão feliz. É importante. A Nutri Cris Rodrigues está falando alinhar expectativas, é sobre isso? Também, alinhar expectativas sempre. E as nossas expectativas vão mudando ao longo dos anos. Nós não somos o mesmo. E aí eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu adoro as histórias. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu conheci o meu marido, eu tinha 17 anos. Eu tô há 32 anos com ele. E duas coisas foram importantes quando eu escolhi esse parceiro, o Leandro. Uma delas, eu queria um cara do meu lado que batalhasse, que trabalhasse tanto quanto eu. E ele era esse cara. E isso me fez admirar ele e isso me fez me relacionar com ele. Eu queria ter alguém do meu lado, te amo, meu amor, que estivesse comigo na alegria, na tristeza, né? Na saúde e na doença. E ele é esse cara batalhador. Eu sei que com ele eu posso passar a situação que eu passar, ele vai estar sempre batalhando ao meu lado. Isso significa dizer que lá naquela lista de valores que eu falei, o trabalho para mim é um valor muito importante. Pode não ser para os outros, mas para mim é. Então, se eu me relacionasse com alguém que não gostasse de trabalhar, isso seria um conflito seríssimo que eu não conseguiria dar conta. Então, o trabalho era uma coisa muito importante no relacionamento. Esqueci o que eu ia falar agora da outra coisa, que meu marido entrou ali e me deixou atordoada, ó. Esse homem faz isso comigo, o que eu vou fazer? A parceria é uma coisa muito importante nos relacionamentos também. Daqui a pouco eu me lembro de outra coisa, gente, que eu não me lembro mais o que foi. Além de despertar, eu achei ele um cara bonito, eu achei ele um cara sensual, ele era falante, eu também
me desenvolvi para ser muito falante, mas a questão do trabalho era uma coisa muito importante. E eu queria muito ter uma família feliz, né? Entre aspas, não versão romantizada, mas uma família com filhos. Ele também queria ter filhos. Essa parceria de poder estar junto, de fazer planos também eram coisas muito importantes, assim, né? Eu sempre quis o trabalho, sempre foi uma coisa muito valorosa para mim. E isso eu aprendi com os meus pais, assim como meu marido também aprendeu com os pais dele. Então isso foi uma coisa que a gente levou ao longo. Daqui a pouco eu me lembro outra coisa que eu me desconcentrei aqui e perdi porque eu não fiz essas anotações, porque já estava internalizado aqui e agora não sei por que fugiu, tá? Mas daqui a pouco eu falo. Mas então, a gente tem que se conhecer muito para que a gente possa dizer para o outro, mostrar para o outro quais são as dicas do que é importante para as pessoas, ao se relacionar, permanecerem juntas. Mas a gente precisa, em qualquer relacionamento, seja amoroso ou não, ter uma comunicação aberta, uma comunicação adequada, que a gente possa ter a liberdade de se comunicar de forma assertiva. Isso não é eu dizer o que eu quero e o outro fazer. É eu dizer como eu gostaria, eu escutar o que o outro tem para me dizer e, em cima disso, fazer combinações e apontamentos importantes para seguir a vida. Isso é muito importante. A comunicação, ela tá muito alinhada. Muitos casais vão para psicoterapia de casal porque não sabem se comunicar, porque não conseguem dizer. Alguns se emburram, alguns batem a porta, ao invés de dizer, para, espera, não diga as coisas desta forma, eu não gosto que seja assim, eu me sinto machucado. O emburramento, ele é um comportamento infantil. Na infância, ele tem uma função específica de mostrar o descontentamento. Mas na vida adulta, a gente tem capacidade cognitiva de articular as frases sobre como a gente gostaria que as coisas fossem. Mas para isso, a gente precisa se conhecer. Saber o que dói dentro da gente, saber o que é importante para nós, para que o outro também. Eu preciso primeiro me conhecer e saber, e aí eu vou externar para o outro como é que eu me sinto confortável ou não, para que o outro também possa nos dar feedback se é possível ou não fazer daquela forma. E a gente vai lidar com as nossas frustrações quando o outro nos disser que não, e a gente vai aprender a lidar com isso, porque afinal de contas, desde a nossa infância, nós deveríamos ser preparados para lidar com as frustrações. Por isso que na infância é necessário e primordial que os pais exerçam a função de frustrar os filhos. Que eles possam cair os tombos na infância, para que na vida adulta eles consigam se portar, eles consigam dizer sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos e poder ter uma comunicação mais assertiva dentro de um relacionamento, seja de amizade ou seja um relacionamento íntimo. A gente precisa ter em qualquer relacionamento respeito e aceitação. Respeito e aceitação. Por quê? Ao longo da vida a gente vai mudando também. E nessas mudanças tem coisas que já não cabem mais. E a gente precisa ir falando sobre isso e respeitando esse processo. A gente vai respeitar o outro quando o outro deixar claro para nós quais são os seus limites e quando a gente também deixa claro para o outro quais são os nossos limites, o que é valoroso para nós, o que não é valoroso para nós. E aos poucos a relação vai fazendo esses pequenos ajustes, né, em busca do melhor possível, que não é o perfeito, porque relacionamento perfeito não existe. Existe na propaganda, na televisão, existe no Instagram,
existe nas redes sociais como um todo, mas em 4 paredes os relacionamentos estão cada vez mais fragilizados. E para a gente melhorar essa fragilidade, a gente precisa se comunicar. Nós não temos bola de cristal, nós não fazemos a leitura do pensamento. Então, se emburrar é comportamento infantil, bater porta é comportamento infantil. Tem casais que ficam 1 semana sem falar. Tem casais que deixam de transar para mostrar o seu descontentamento. Ora, gente, diga. Eu tô me sentindo chateado, eu tô cansado, eu não quero mais que aconteça assim. Mas não usem de comportamentos de boicote na relação, porque isso interfere muito na produção de um relacionamento saudável. Relacionamento saudável não é relacionamento perfeito, não se esqueçam disso. Então, vai ter toalha molhada na cama, se pros 2 casais tá tudo ok, tá tudo bem, mas se não tá, precisa conversar sobre isso e encontrar sistemas de organização e estrutura para que o casal possa se organizar da melhor maneira que for possível. Bom, outra questão importante, né? A confiança. A gente precisa ter confiança no nosso cônjuge. Quantos relacionamentos com relações de ciúmes, relacionamentos de posse, pela dificuldade de confiar no outro, no que ele falou, ou no que ele olha ou faz nas redes sociais, ou sobre acreditar na capacidade da decisão do outro ser uma decisão que não seria a mesma que a minha, mas que tá tudo bem eu me adaptar. E aqui eu vou fazer só um parênteses rápido para não me alongar, porque eu não quero fugir do tema, mas quando entram filhos no relacionamento, é muito frequente que uma das partes assuma esse papel da criança, dos cuidados com a criança, e tome as decisões deixando o outro de lado. Por um lado, um faz a força de assumir, e por outro lado, a outra parte, às vezes, para não entrar em conflito, pelo desgaste, pelo cansaço, se cala. Não significa que concordou, mas por uma inabilidade na comunicação, as coisas vão seguindo e vão seguindo e vão seguindo, e o machucado emocional nos relacionamentos vai acontecendo cada vez mais e a relação, vai declinando. Uma notícia importante para dar: não interessa quanto tempo o relacionamento existe, sempre há possibilidade de se melhorar, se as pessoas estão dispostas a isso. Isso vai gerar cansaço, investimento pessoal, mas é possível. É possível melhorar a relação se as partes envolvidas estão querendo fazer isso. Outra questão importante no relacionamento: apoio. A gente precisa se sentir apoiado, seja numa relação amorosa ou seja numa relação de amizade. Porque quando a gente não tem o apoio, a gente se sente sozinho, a gente se sente desamparado, a gente se sente não cuidado. Então, quando a gente tá num relacionamento que a gente não está sentindo esse apoio, a gente precisa sentar com o outro e falar para essa pessoa o quanto está desconfortável a relação e o quanto ela está se sentindo desamparada. Às vezes essa sensação de desamparo ela vem porque aquela própria pessoa que se sente desamparada tomou a frente, fez tudo, e depois diz: olha, não sinto, eu quero colo e eu não ganho, eu não sinto ajuda, mas não correu tanto que não deixou espaço para o outro entrar. E o outro também achou que, tá bom o jeito que ela tá fazendo, então eu vou deixar. Então, de novo, eu volto para a importância da comunicação nos relacionamentos para que se possa alinhar as expectativas e ter mais qualidade nos relacionamentos. Outra questão importante: relacionamento sem afeto não é relação. A gente precisa tocar, a gente precisa beijar, a gente precisa dizer um pro outro.
nos casais em geral, nas amizades também isso é importante, a gente dizer palavras de afirmação um para o outro, a gente dar carinho, aprender a receber carinho, isso é fundamental. Não dá pra gente ficar só daqueles 18 a 30 meses na paixão, no sexo, no rala e rola, tudo maravilhoso, e depois vão morar junto e a coisa fica morna. Por quê? Porque o casal não se fala, eu te amo, porque as amizades, as pessoas não se encontram para confraternizar, não se ligam, não buscam formas de fazer essa relação melhorar cada vez mais. Eu gosto de brincar que os relacionamentos são que nem uma plantinha. Se a gente não regar essa plantinha, ela vai morrer. Ela vai morrer seca. Faltou nutrientes, faltou cuidado, faltou o olhar importante das duas partes. Não existe relacionamento de uma pessoa só. Não adianta eu fazer a minha parte se a outra parte não fizer a sua parte. A gente tem que puxar a responsabilidade para nós e também deixar que o outro assuma a sua responsabilidade. Eu posso sinalizar para o outro que eu não tô contente, que não tá legal, que eu gostaria que X, Y, Z mudasse. E eu também preciso aceitar que o outro vai me dizer eu sou capaz de mudar essas coisas ou eu não sou capaz. Porque, de novo, a gente está medindo muitas vezes com a nossa régua. E a nossa régua é nossa, pela nossa história, pela nossa vivência, pela forma como a gente enxerga a vida e as coisas. Então, nem sempre o nosso cônjuge vai conseguir suprir as nossas expectativas. Nem sempre numa amizade a gente vai suprir as expectativas do outro ou o outro vai suprir as nossas expectativas. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para contar uma outra história, porque eu gosto de histórias, eu vou falar sobre mim. Eu tinha uma amizade que era muito, 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 muito importante e significativa para mim. Ao longo desse processo, muito mesmo, ao longo desse processo, eu fiz mudanças importantes na minha vida, eu comecei a focar mais na minha carreira, nas minhas coisas, e eu passei a não ter mais o tempo que eu tinha para dar atenção a essa relação. De um lado, a pessoa com a qual eu me relacionava era uma pessoa que eu admirava muito e eu não me importava, de verdade. Eu era mais jovem, eu era mais nova, mais imatura, mas eu não me importava, eu não me dava conta que muitas vezes naquela relação eu me submetia a determinadas coisas para manter a relação. Ao longo dessas mudanças, eu acabei me afastando um pouco mais e pensando mais em mim. E aí, a relação acabou. Por muitos e muitos anos eu gastei com psicoterapia, tentando entender os motivos pelos quais eu havia sido abandonada dessa relação. Porque eu me senti muito ferida. Eu fiquei tentando buscar uma resposta emocional que me convencesse o que eu tinha feito para ter sido rechaçada. Foi assim que eu me senti. Eu não posso saber o que provocou no outro, porque eu não sou o outro, eu sou eu, mas eu posso dizer como é que eu me senti com relação a isso. E depois de muitos anos de terapia, caiu uma ficha importante para mim. Eu não cabia mais naquela amizade, porque eu tinha mudado. E a minha mudança provocou emoções no outro que não foram capazes de sustentar aquela relação. Nos relacionamentos, de uma forma geral, isso pode acontecer. E a gente não precisa se entristecer com isso. A gente precisa aprender a observar e aceitar que tá tudo bem quando a gente não cabe mais num relacionamento, quando a gente não cabe mais dentro de uma amizade. Porque o processo de mudança ele acontece com todos nós. E às vezes a gente também quer medir os relacionamentos pela nossa régua e vai ficando insustentável para o outro conviver com a gente ou para a gente seguir convivendo em determinados grupos. Então, rever os nossos valores, rever as nossas metas, rever o que é importante para cada um de nós é importante ao longo de toda a nossa vida, porque isso vai nos dando um norte sobre o lugar que a gente quer ocupar no mundo, na sociedade como um todo.
Então, não se percam do afeto um do outro, não se percam do amor, não deixem de conversar sobre as suas necessidades emocionais, sobre aquilo que vocês gostariam de receber um do outro e que está se perdendo dentro do relacionamento, porque se a gente não fala sobre isso, quando chega um momento, tá insustentável. E aí não dá mais, e aí as pessoas tomam a decisão de se separar. E é muito triste quando existe o amor. Quando eu paro para olhar os casais que muitas vezes pensam em sair de um relacionamento e tento resgatar com eles lá o que fez eles se juntarem, eles trazem coisas maravilhosas que tornaram essa conexão importante. E a gente vai fazendo essa caminhada, né, uma linha do tempo para enxergar em que momento as coisas foram se perdendo e a gente vai enxergando, né, de tempos em tempos, a não construção, o não regar dessa plantinha, o não sentar para conversar, o não sinalizar que está se sentindo abusado muitas vezes da relação, submisso muitas vezes da relação. E aí eu quero trazer um exemplo aqui, eu vou usar as mulheres porque eu sou mulher, né? Mas uma queixa muito comum das mulheres é que os homens não fazem supermercado. E quando as mulheres reclamam pra mim que o homem não faz supermercado, eu pergunto assim: tá, mas só um pouquinho, ele nunca fez supermercado? Não, ele fazia supermercado lá no início, e aí ele parou. Daí eu pergunto: tá, então ele fazia supermercado e uma hora ele parou, mas como é que foi esse parou? Quando ele ia no supermercado, ele trazia sempre as coisas do jeito que tu queria? Ah, não, né, Cris? Daquele jeito, sempre faltando uma coisa. E quando faltava uma coisa, tu fazia algum comentário? E o que geralmente aparece? Isso é só um apontamento, tá, gente? Pra gente refletir sobre os nossos comportamentos. Geralmente o que eu escuto é: ah, eu sempre reclamava que não era da marca certa, que não era do jeito certo, que não era do tamanho certo, que não era da cor certa. E aí o outro começa a não querer mais fazer supermercado. Não tem a ver com não querer ajudar a parceira. Tem a ver com não querer escutar mais aquilo, porque machuca. Escutar essas coisas machuca demais. E aí o outro para de fazer o supermercado. E aí eu faço uma combinação. Tu vai sentar com ele e vai dizer que é importante ele fazer o supermercado. E todas as vezes, a partir de hoje, que ele chegar do supermercado, mesmo que tu não goste, tu vai respirar e vai dizer: que importante tu tá indo no supermercado pra mim, eu me sinto uma mulher mais amada, eu me sinto mais feliz. Tá sendo muito bacana poder dividir essa tarefa contigo. E o cara passa a ser o cara que mais vai no supermercado. E aí agora eu me lembrei de uma história, e eu falei que eu adoro histórias, eu vou contar uma pra vocês, que tem a ver com isso, né? Porque as pessoas dizem o seguinte: Cristo tinha um marido antes e tu tinha um marido depois. Treinei esse marido, senão ele não seria quem ele é e do jeito que ele está. Meu marido não cozinhava nada e eu cozinhava tudo. Hoje quem cozinha é ele, não cozinho mais, tá? Mas como é que eu cheguei nesse lugar? Um dia, eu conto essa história do carreteiro, ele dá risadas que é mentira. É verdade. Ele fez um carreteiro bem ruim. Ruim, pensa um carreteiro ruim. Comi aquele carreteiro e disse: ai, amor, que delícia esse carreteiro, que carreteiro maravilhoso. O que ele fez no outro dia? Foi no supermercado e comprou um livro de receitas. E a partir dali começou a cozinhar mais. Então, muitas vezes, as pessoas não mudam porque tá faltando um empurrãozinho, um reforço positivo ali pra pessoa, né, se ligar de que ela pode ir muito mais além daquilo que ela tá indo. Deixa eu ver o que a Hilda Dalla Valle falou. Caiu uma ficha: é triste de separar quando há amor. O amor é incondicional, o relacionamento não. Exato, exato. E nem sempre a gente vai estar encaixado, né? Às vezes um muda e o outro não, e a gente precisa estar se comunicando para rever processos, para entender se ainda o relacionamento está alinhado, se os valores estão iguais, se as coisas estão na mesma direção. É sempre importante a gente se comunicar. Então, além do afeto e do amor, que a gente precisa aprender a expressar, o que é o ideal? Vou cuidar o tempo aqui. A gente precisa sair sozinhos. As pessoas têm filho e não saem. Tem que sair, casal tem que sair, amigos tem que sair. As pessoas precisam se comunicar, dar afeto, sair, se divertir, porque isso fortalece os relacionamentos. A gente ter várias amigas e nunca sair com essas amigas,
a gente vai diminuindo aí a frequência dessa relação e a relação vai declinando. Então vamos estar atentos a isso. A gente também precisa admirar o nosso parceiro e a nossa parceira. Se a gente não tiver admiração, a gente vai perdendo a tesão, a gente vai perdendo o interesse, a gente já não faz muita questão de estar perto. Ai, vai viajar, que fique lá uma semana, não tem pressa de voltar. É importante a gente admirar. O que foi que me admirou lá no início e que eu perdi agora? Por que eu perdi? O que é dele e o que é meu? O que é dela e o que é meu? A gente precisa olhar para isso o tempo todo, rever essas questões. A gente também precisa ter liberdade num relacionamento e independência. Se puder ter independência financeira, melhor. Porque muitos relacionamentos onde uma das partes não tem independência financeira, a pessoa às vezes se sente ali prisioneira, encurralada. E a outra parte, independente se é homem ou se é mulher, muitas vezes pode se utilizar desse controle do dinheiro para manter a pessoa aprisionada nessa relação. Daí não é uma relação, é uma prisão, onde uma das partes faz aquilo que o outro espera que ela faça. Não há uma troca. Então é importante a gente estar sempre atento para essas questões. Outra questão importante, gente. Ao longo dos relacionamentos, machucados emocionais vão acontecer. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam aceitar os machucados emocionais. Existem machucados, né? Mas a gente precisa estar atento e conversar como adultos sobre o que acontece, sobre que emoções esses machucados emocionais provocam e, se for possível, e se sentir efetivo, tentar buscar formas de reparação. Uma coisa que eu gosto muito de usar com os pacientes, casais que eu atendo, tem um ritual do perdão que eu gosto muito. Quando o casal tá alinhado, quando o casal quer fazer dar certo, quando eles estão de verdade querendo se melhorar nesse processo que é a relação de amizade ou relação marital. E é mais ou menos o seguinte: eu vou lá, vamos pensar o seguinte, eu, marido e mulher, tá? Então eu vou lá e escrevo no papel todas as coisas que eu me senti machucada emocionalmente, porque não quer dizer que o outro fez intencionalmente, mas que eu me senti. Ah, eu perdoo o fulano por isso, eu perdoo o cicrano por isso, faço uma lista. Eu não vou mostrar essa lista é minha, dos meus machucados emocionais. E a outra parte faz também a sua lista. Ah, eu perdoo a Cris por isso, eu me magoei com tal coisa, mas eu quero a reparação, eu vou perdoar. Perdoar não é esquecer, gente. Perdoar não apaga o que aconteceu. Mas busca lá dentro da gente um acalento, uma aceitação, um entendimento até do que o outro fez pertence ao outro e não pertence a mim. Mas dá esse lugar, traz pro concreto, pro papel, então cada um faz o seu, e depois eles sentam enquanto casal e eles vão queimar esse papel. E o que vai partir dali pra frente é como se fosse zerar e tentar fazer uma construção de relacionamento para se melhorar cada vez mais. Rever valores, rever metas, rever posicionamentos no relacionamento, rever limites e por aí vai. Isso é super efetivo, ajuda muitos relacionamentos a buscar algum tipo de reparação e diminui um pouco da força desses machucados emocionais para que as pessoas possam seguir em frente. A Ilbera, vou usar sua estratégia do carreteiro. Isso, usa! Eu te garanto reforço positivo com crianças, com adolescentes e com os cônjuges. Maravilhoso, uma excelente estratégia. Quem não quer receber elogio, gente? Todo mundo quer receber elogio o tempo todo. É tão bom, a gente se sente lá. Pega uma criança pequena que ela estudou e tirou uma nota legal, não precisa ser 10. A gente diz que coisa linda, eu tô orgulhosa de ti, eu tô encantada, olha que letra bonita. A criança vai se esforçar para fazer letra bonita.
Com a gente que é adulto acontece a mesma coisa. Só que às vezes a rotina toma conta da relação e a gente para de trazer a afetividade. Hoje de manhã eu tô com os cabelos brancos aqui, tem que pintar, e aí eu tô parada e o meu marido olha pra mim e dá um sorriso e eu disse assim pra ele: o que tu tá rindo? Eu já desconfiada, né? O que ele vai me dizer? Porque ele tá sempre fazendo brincadeira. O que tu tá rindo? Ele disse assim: ai, tu tá muito linda, tô apaixonada por ti. Olha que coisa maravilhosa, tô acordada de manhã, tava cansada, dormi mal, e escutar uma coisa dessas. E a gente procura no nosso relacionamento se dizer coisas boas, frases afetivas, a gente se fala eu te amo todos os dias. Isso é muito importante, gente. Se a gente não tem isso, porque a gente não recebeu dos nossos cônjuges, vamos botar de fora pra dentro, que vai entrar. E isso vai nos ajudar. Quantos de nós passamos o dia sem se comunicar muitas vezes, nas nossas amizades, nas nossas parcerias, nos nossos relacionamentos? E se a gente chega em casa, a gente pega na mão da pessoa que a gente se relaciona, a gente faz um carinho, faz um cafuné, enfim, cada um tem seu jeito de se chamar, por apelidos ou não, mas a gente sabe exatamente quais são as coisas que ao dizer a gente vai tocar o outro emocionalmente. E às vezes a gente não toma essas posturas porque a gente fica esperando o outro fazer a parte dele. E aí entra aquela fórmula que eu digo: eu sou responsável pela metade da minha relação, pela minha parte. A parte do outro é a parte do outro. Se ele não fizer, paciência. Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte e reclamar depois que a relação não deu certo. Porque tem o que é meu ali também. Outras questões importantes, vamos lá. Vão mandando perguntinhas aí, gente. Quando a gente repara o dano, então, né, só para fechar aquela questão da reparação, isso é positivo. Porque isso ajuda a gente a encontrar um outro lugar de maturidade, nem que seja para sentar os dois na calçada e chorar pelo drama do que aconteceu. E rever posicionamentos. Mas é positivo porque vai para esse lugar de acalento, de aceitação, que é importantíssimo. A gente precisa ter também reciprocidade. Não é só a minha vontade, não é só a vontade do outro. A gente precisa se comunicar para saber as necessidades de cada um e tentar se esforçar para fazer um pouquinho do que é importante e significativo para o outro. Agora, de novo, não dá pra gente reclamar que o outro não fez se a gente não deixar claro aquilo que a gente gostaria. A gente precisa sinalizar pro outro o que a gente espera e poder escutar. Nem sempre o outro, às vezes a outra parte não faz, mas isso não significa que a gente não mereça e isso não significa que a outra pessoa não quis fazer. Vamos pensar, nós somos frutos da nossa vivência na infância. Às vezes aquela pessoa não adquiriu repertório para dar conta daquilo. Então a gente conversa sobre isso, o outro diz que não se sente capaz de fazer e a gente ajuda muitas vezes modelando o outro para que ele possa conquistar aquilo que no final era o que a gente também gostaria de receber. Não sei se faz sentido para vocês o que eu tô falando, gente. Faz sentido? Ninguém escreve nada. Tô falando sozinha aqui, hein? Manutenção do interesse. A gente sempre trazer pequenas coisas que nos remetam àquele lugar do início. O que te encantou? O que te fez querer estar perto da pessoa? Né? Eu dei o exemplo ali da voz. O cara falava num tom de voz alta, eu achava a coisa mais linda e agora eu odeio. Não, só um pouquinho. Onde é que isso se perdeu? Por que aquilo que tu admirava depois passou a ser uma coisa horrorosa, que tu não suporta mais? Né? Então, a gente precisa estar o tempo todo fazendo a manutenção desse interesse. É a plantinha que a gente vai regar. Por falar em planta, gente, eu sou terrível. Eu mato quase todas as plantas. Eu sou terrivelmente terrível mesmo. Porque eu não sou muito... Eu gosto das flores, mas eu esqueço de molhá-las. Então, né? Graças a Deus, no relacionamento eu não sou assim. Mas com as plantinhas eu sou terrivelmente triste. Cuidado, é isso aí. Temos que estar sempre... e podemos também... pensando nessa coisa da manutenção dos interesses, que me veio aqui agora, eu vi ali que a Diara escreveu azul, fiquei pensando o que será que é esse azul, né? Mas o que me veio à mente? Tem muitos casais que eu faço combinação de palavras,
Uma palavra nada a ver, pode ser, sei lá, maçã, pera, qualquer coisa. Que é quando um tá passando do ponto e que vai chegar num momento da relação que vai ser uma coisa ruim. Então a gente pode se utilizar de palavras que não tem nada a ver com aquele contexto, só para sinalizar que as coisas estão indo para um lugar que não é legal. Uma outra coisa que eu falei outro dia numa live, que eu disse, até contei uma história aí de uma briga de casal, e que eu gosto muito de usar e que eu uso nos atendimentos que eu faço para casal, que eu digo, a gente tá aqui sem julgamento e sem crítica e a gente vai ter as armas no chão. Quantos de nós, às vezes, estamos nos relacionamentos armados, apontando a pistola um pro outro, mostrando ali o nosso descontentamento e o que o outro tá fazendo e o quanto aquilo nos machuca? E quando a gente larga as armas no chão, quando a gente começa a usar esse conceito de entender o outro bate a porta, mas isso tem a ver com o comportamento dele. O outro se emburra, mas isso é um comportamento infantil, ele não aprendeu como é que se faz no mundo adulto. Então, a gente vai buscando outros caminhos para se comunicar que não seja só o de julgar o comportamento do outro. Então, sinalizar para o outro, quando ele passa do ponto, ou que aquele comportamento não é adequado, ajuda o outro a entender que ele precisa mudar posturas importantes naquele momento. Que mais? Limites. Limites. Quais são os limites do relacionamento? O que pode, o que não pode? Se a gente não fala sobre esses limites, a gente tende a declinar os nossos relacionamentos, porque a gente fica medindo esse entendimento sobre a nossa perspectiva. Agora entrou a minha madrinha maravilhosa, que é a minha segunda mãe, e que me ensinou a história das armas que eu uso para atender os casais, tá, gente? Já falei várias lives sobre ela, ela é o meu amor, ela é um marco na minha vida, é uma pessoa muito especial e que eu usei como referência para ser quem eu sou. Te amo, minha Dinda linda. Levei muitos anos para chamá-la de Dinda porque eu tinha vergonha, eu era muito tímida e eu tinha vergonha de chamá-la de madrinha. E ela ficou ali, ó, insistindo e me treinando. Eu não pareço envergonhada e tímida, mas eu sou, gente. Deixa eu botar meu óculos que eu não tô enxergando. Azul estava na faculdade de comunicação e tínhamos que fechar os olhos e pensar em algo que me levasse ao céu azul. E foi ele que veio ao meu pensamento e sentimento. Tempos em tempos o azul volta. Olha que coisa mais linda, Diara, isso. É isso, gente. A gente precisa parar e se comunicar com o outro ainda sobre aqueles tempos do início da relação. E aí me lembrei de uma outra coisa, e como eu gosto de histórias, eu vou dividir com vocês. Outro dia, te amo, minha linda. Outro dia fui numa loja, outro dia não, faz uns 2, 3 anos, fui numa loja, no shopping com a minha filha e encontrei um vestido quase igual ao vestido que eu coloquei a primeira vez quando eu saí com meu marido. Quando eu tinha 17 anos, faz tempo aí, gente. E eu falei, vou comprar esse vestido. Falei pra minha filha, vou comprar esse vestido. Pois eu coloquei o vestido pra sair e ele disse, meu Deus, esse vestido é aquele vestido. Olha só, já estou há 32 anos junto e ele ainda se lembra a roupa que eu tava a primeira vez que eu saí com ele. Então, que bacana poder, de tempos em tempos, buscar. Era um vestido mostarda, olha uma cor totalmente, né? Eu nem gosto, olha gente, ultimamente eu tô de preto, mas eu tô sempre colorida. E se conectar com essas questões emocionais que são importantes e que às vezes a gente se perde ao longo do relacionamento por causa da rotina, envolvido com os filhos, excesso de trabalho, por não se conhecer, por não saber se comunicar e por aí vai. Então vamos ficar atentos a todas essas coisas. E uma última coisa que me veio à mente aqui, das pequenas anotações que eu fiz, é solução de problemas. Sempre é possível a gente buscar a redução de conflitos quando a gente busca, enquanto casal, enquanto família, enquanto amizade, sentar e conversar sobre as coisas. Eu falei lá da amizade que se desfez e do quanto eu sofri, quanto tempo eu fiquei em terapia tentando entender aquilo. E qual foi o aprendizado importante pra mim, além de entender que eu já não cabia mais naquela relação para aquela pessoa, foi, Cris, quando tu tiver novas amizades que são importantes pros outros, tu precisa sinalizar caso as pessoas te busquem para aquele lugar que tu já ocupou de submissão na amizade.
E aí eu tinha uma amiga e ela disse assim, ó, ai, eu não te ligo mais porque tu não me liga, porque tu não isso, porque tu não aquilo. Eu disse pra ela, ó, opa, vamos sentar e vamos conversar entre nós. Eu sou, e é verdade isso que eu vou falar pra vocês, eu não sou uma amiga que liga todos os dias, eu não sou uma amiga que fica o tempo todo fazendo isso e aquilo. Eu gosto de me encontrar com as minhas amigas, eu gosto de sair, eu gosto de fazer meu happy hour, enquanto casais também, adoro. Mas tem uma coisa que me aciona e que eu largo tudo por uma amizade ou por um relacionamento, que é o cuidado com o outro. Então, se a pessoa tá passando por uma situação de aperto e de necessidade, eu vou largar tudo, inclusive o meu trabalho, que é uma coisa muito valorosa pra mim, pra ajudar essa pessoa. Mas eu não sou essa amiga que liga todos os dias. Eu não sou e acho que nunca vou ser. E já aprendi a me aceitar. E eu queria muito, amiga, que tu aceitasse que essa sou eu e que é assim que eu consigo ser nessa amizade. E aí ela entendeu e ela passou a não se sentir mais abandonada por mim, por não ligar tanto. E ela acabou passando por situações que ela precisou ter uma amiga mais próxima e eu tava lá, larguei tudo e pude estar com ela e ajudar naquilo que precisava. Então, o que eu tô querendo trazer pra gente refletir hoje é que a gente não pode medir as nossas relações pela nossa régua, a gente não pode querer que os outros entendam o relacionamento da forma como a gente entende, que a gente sempre pode se comunicar, que a gente precisa falar sobre os limites da relação, que sempre é possível ter mudanças no relacionamento se a gente estiver disposto a isso, né? Só tem uma coisa que não tem como mudar, é a morte. Né? Eu tô há 32 anos com meu marido, isso não significa que eu vá ficar casada eternamente, porque não depende só de mim, depende dele, depende do rumo que a gente leva a nossa relação, depende do cuidado que a gente dá um pro outro. Então é cada um fazendo a sua parte e torcer para que as duas partes estejam conectadas aí nos mesmos valores e no mesmo rumo. Deixa eu ver aqui que a Ibera falou, meu esposo desde cedo foi o provedor da família, foi pai dos pais e dos irmãos. E isso é uma coisa que sempre me incomodou e é o que traz atrito para nossa relação. Hoje os pais são idosos e ele não tem... Tem outros irmãos, mas é o legado que os filhos têm com o qual não pediu para ter, não acho justo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. De alguma forma, o que conecta nos valores do teu marido é essa questão do cuidar. E às vezes a gente precisa no relacionamento pensar quais são as brigas que a gente quer entrar, quais são as disputas que a gente vai entrar, porque talvez se tu tirar a oportunidade dele ajudar a família, talvez ele perca a admiração que ele tem por ele próprio, porque talvez isso para ele seja um valor, né? E às vezes a gente vai conversar sobre isso, e se a gente conversa sobre isso já dando a nossa opinião e talvez não escutando o quanto para ele aquilo é valoroso e importante, a gente perde uma janela de oportunidade de melhorar a nossa comunicação. Né? Talvez isso, né? Assim como eu falei, o meu trabalho tá tipo quase em primeiro lugar, não, família também, tá, gente? Mas eu não fico perdendo tempo do meu trabalho para ligar para as amigas e para elas talvez isso seja uma coisa importante, mas eu largo tudo se elas estiverem passando por um aperto. Então talvez eu te aconselharia, se eu puder te dar um conselho, sentar com ele para poder conversar sobre isso, mas sem as armas. Conversar, entender o que emocionalmente toca ele, que faz com que ele se sinta assim, porque às vezes é esse senso de responsabilidade que é dele, que é da história dele, do jeito que ele foi criado e por aí vai. Deixa eu ver aqui a LED, deixa eu botar meu óculos, gente, eu tô muito cega hoje. Edi, meu companheiro e eu estamos agora conversando sobre fazer uma terapia de casal. É maravilhoso! A terapia de casal, ela serve para ajudar o relacionamento, nem que seja para organizar a separação, se for o caso, né? Que horror isso que eu vou falar. Mas às vezes a relação, ela tá fadada, não tem mais do que tirar, e o casal fica ali pelos filhos, ou fica ali em função de várias coisas, e isso não é legal. Então é sempre importante conversar sobre essas questões,
Nem sempre fazer terapia de casal é um processo legal, às vezes a gente traz questões que machucam, mas sempre é possível a gente melhorar as relações. Porque se os relacionamentos têm filhos, igual o casal, separados ou juntos, precisam aprender a se comunicar para poder manter essa relação. Tô com medo do Instagram me derrubar, deixa eu ver aqui o que a Ed falou. Meu companheiro faz tudo pra família, eles não são gratos nunca, isso me deixa triste, quando ele precisa ninguém ajuda a não ser eu. Olha, Ed, eu vou te dizer uma coisa, às vezes o lugar que estão enxergando o teu marido na família é esse lugar quase de responsável pela família. E aí talvez o teu marido precise ter alguns posicionamentos com relação à família. Talvez foi o único lugar que ele recebeu de amor também e por isso ele não quer perder de ajudar esses pais e essa família, porque talvez ele perca tudo. É muito importante sentar para conversar com ele para tentar entender o que tá por trás disso, né? Não tenho essa pretensão de tirar jamais, não tenho esse direito, me coloco no lugar dele, mas tive muitas perdas e tive psicose puerperal por rejeição. Assiste, olha, no final do mês, eu e uma colega, a Mariana Bencaia, vamos fazer uma live para as mulheres, tá? A gente vai entrar nessa questão de gestação, de pós-gestação, de depressão pós-parto, entre outras coisas a mais aí, que vai ter um projeto bem legal, que a gente vai falar sobre isso, que eu acho que vai ser bem legal também. Gente, eu vou ter que encerrar, porque o horário parou, eu quero ver se o horário acabou antes que me derrubem. Se vocês quiserem escrever aqui que palavra, em uma frase, o que fica pra vocês desse momento de hoje, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Tem essa lista de valores que eu coloquei lá na minha bio, que eu acho que dá um norte pra nós do que é importante. E eu vou trazer mais temas sobre relacionamento, talvez aprofundando mais, entrando em questões específicas como ciúme. Eu quero fazer uma live só sobre comunicação, que eu fiz há tempos atrás e no fim não consegui salvar. Foi super produtiva aquele dia, várias pessoas me trouxeram feedbacks, então eu quero trazer esse tema também. Todas as terças-feiras eu vou trazer esse papo reto com a Cris Bortoncello. Eu tô deixando livre assim os assuntos. Se vocês tiverem dicas, escrevam no direct pra mim. Eu vou ter o maior carinho e cuidado de anotar todas as sugestões e tentar trazer todos os temas assim que for possível, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. Eu tô muito feliz. Eu quero muito que as pessoas que não têm a oportunidade, acesso à informação, possam também assistir esse material. Então, se vocês tiverem pessoas conhecidas que precisam saber um pouquinho mais sobre esse tema que é relacionamento, envia pra eles. Vai ficar aí nos stories, no meu feed por umas 48 horas e depois vai pro canal do YouTube. E a ideia do canal é justamente ter esse material acessível a todos, tá bom? Um beijo muito grande, boa noite pra todos vocês.